Gente, aqui, edifício que já mostrei para vocês, onde ele recebeu a chave, esse edifício, esse apartamento é seu. Em 14 de fevereiro de 1955, ele recebe oficial de justiça em casa com uma notificação: assine aqui, sua família, vossa senhoria, está sendo despejada. E agora, quem veio da Itália com 65 anos, com esposa doente, com a filha Agnese, que o marido abandonou ela com as duas netinhas de Ubaldi, salário de professor, aposentado, tem que tratar de Ubaldi, esposa, filha e 2 netas. Aí, muita fé é necessário, né? Guardem, 9 horas ele recebe a notificação. Assina, a esposa fica em pânico. Agnese, menos um pouco. E Pietro Ubaldi, embora ficasse preocupado, permaneceu na fé em Jesus. Ele tinha que ir, já era compromisso assumido, a São Vicente, que é a cidade vizinha, para resolver alguns problemas particulares da Agnese. E ele vai. Quando ele volta, olha a surpresa. Quando ele volta, em torno de 12 horas, tinha chegado um cheque de Catanduva, do senhor Benedito Zancaner, no valor de 900 mil cruzeiros, o suficiente para comprar um apartamento, nem mais, nem menos. Então você é despejado de manhã, 10, 9 horas, e ao meio-dia você ganha um apartamento. Gente, um apartamento. Veja como a lei de Deus funciona para aqueles que se aderem a ela. A lei de Deus protege aqueles que se alinham a ela. Isso não é um acontecimento simples, não. Ser despejado, vai para onde? Não tinha o plano ainda, minha casa, minha vida, é isso? Não tinha ainda. Aonde ele ia? A família toda. Quem, com muito dinheiro, ainda hoje, é capaz de doar um apartamento novo? Por mais que a pessoa tenha dinheiro, ele tem os filhos que têm opiniões contrárias, vem a nora, vem o genro e fala: não, Pietro Ubaldi não tem onde morar, dá 100. Cada um dá 100, ele compra lá uma casa. Não é assim, né, gente? Benedito Zancaner está aqui. Francisco Cândido Xavier, eu acho que é a esposa de Benedito, não tenho certeza. Benedito é que doou o apartamento a Pietro Ubaldi. Ele ficou no anonimato por pedido dele. Só veio a público depois que Benedito Zancaner desencarnou. Como ele tem amigos, e os amigos são danados para contar as nossas intimidades, né? Aí vem a público. Benedito Zancaner tem até hoje lá uma associação espírita, Benedito Zancaner. Quando eles compram o apartamento, que eles vão passar a escritura, olha a surpresa: edifício Nova Era. Gente, só falta Deus pular na frente. Estou aqui, filho. Só falta Jesus falar: ô, Pietro Ubaldi, está tudo certo, filho. Vai que eu te dou corda, eu que te acompanho. Vai em frente. Residiu aqui desde 1955 até seu desencarne. Esse apartamento não está de frente para a praia, está de frente para uma praça, Praça 22 de Janeiro. O mar está para cá, assim, ó. Vocês vão ver na imagem aí, em seguida eu vou passar para frente. E ele escreve, então, 10 volumes na Itália, muda-se para o Brasil e escreve mais 14 volumes no Brasil. Então tem a obra italiana até o 10º volume e a obra brasileira até o 24º volume. O mar está aí, ó. Aqui ele lança o sistema, Gênese e estrutura do universo. Na minha opinião,
ele pega a obra, o livro, a grande síntese, e o livro Deus e o Universo, a grande síntese, Deus e o Universo, e faz um resumo, enquadrando tudo no sistema. A grande batalha, as armas do Evangelho e o poder da não resistência. Descreve o esforço, a boa vontade que cada um de nós temos, de cada um levar a sua cruz. Jesus disse, aquele que não carregar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Não é isso? Está lá no Novo Testamento. E a gente precisa praticar o Evangelho, a lei de Deus, para quê? Para contar para o vizinho? Não, para ser feliz. Sim, para ser feliz o Evangelho veio, a boa nova, para ser feliz. Então vale a pena o esforço. Aqui com 72 anos, gente, imagina, ele escreve Evolução e Evangelho, Justiça Social, o Evangelho e os bens materiais. Mostrando que é possível, sim, viver o Evangelho do Cristo num mundo de expiações e provas, como nós estamos. Porque muitos falam, mas o Evangelho é difícil de viver. Nós lembramos que Pietro Baldi, quando vai fazer o voto de pobreza, ele procura um padre e diz, padre, eu quero fazer o voto de pobreza assim, 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 seguir o Evangelho do Cristo. Sabe o que o padre disse? Filho, o Evangelho mata. O Evangelho mata. Mesmo assim, Pietro Baldi seguiu o Evangelho, a lei de Deus trazida por Cristo. Rádio Palestras, a lei de Deus, Pietro Baldi em São Vicente, São Paulo. Aqui vocês vão gostar porque vocês vão ouvir a voz dele. Falando em português, claro, com sotaque italiano. Falando o 6º idioma. Gente, eu não falo nem português direito, vocês já perceberam? Ninguém fala. Foi de 17 de agosto. O que lembra 17 de agosto? Véspera do aniversário dele. Ao invés dele ganhar presente, ele dá presente para os outros. Só os domingos em 6 meses. Eu pus legenda só para facilitar. Vai ter som, tá? Ele diz, queridos amigos, na véspera do dia em que faço 72 anos. Eu vou colocar agora, pode pôr. Queridos amigos, na véspera do dia em que faço 72 anos, aqui em Santos, onde desembarquei chegado da Itália há quase 6 anos, em dezembro de 1952, começo agora esta minha primeira série de radiopalestras, a fim de poder chegar a um contato mais próximo com os meus amigos. Até agora, este contato realizou-se por intermédio dos meus livros, isto é, da palavra escrita. Agora vai realizar-se também por intermédio da palavra falada. Procurarei que estas conversas se prolonguem o mais possível a fim de chegar a uma comunhão de pensamento mais completa, que porventura não tenha sido possível até agora. A uma união de mente e coração que constitua uma ponte através da qual eu possa doar tudo de mim mesmo. Doar tudo aquilo que consegui compreender e realizar na minha longa experiência, numa vida de tempestades e introspeção profunda. Neste nosso mundo, são muitos os que sofrem, e ensiná-los como amansar a dor é obra de caridade. Procuraremos também satisfazer a sede de conhecimento que se encontra aninhada no fundo de cada alma. Tudo isto eu quero comunicar aos meus amigos, que serão os meus herdeiros. Para que não haja qualquer mal-entendido, desejamos afirmar logo, desde o começo, que a nossa finalidade é só fazer o bem. Queremos fazer isto oferecendo o fruto do nosso pensamento e da nossa experiência para que os ouvintes possam deste conhecimento tirar a maior utilidade para si próprios. O nosso lema é que o homem civilizado
nunca agride o próximo e que um ser evoluído nunca entra em polêmicas. Isto significa que, para nós, que agride o próximo não é um ser civilizado e que aquele que entra em polêmicas para impor à força as suas ideias aos outros é um ser ainda não evoluído. Não quer dizer que seja mau, mas somente atrasado no caminho da evolução, como prova o fato que ele usa os métodos que mais nos aproximam da fera. O método que cada um usa revela a sua natureza e o nível de vida ao qual pertence. Mais adiante explicaremos isto melhor. Diz-me como lutas e dir-te-ei quem és. Tranquilizam-se assim, logo, os que possam supor que queremos aqui fazer campanhas contra alguém. Deus nos livre. Isto significaria retroceder milhares de anos no caminho da evolução. Peço desculpa por ter que falar de mim, o que é desagradável. Mas não há outra maneira para nos esclarecer. Tenho aqui que repetir mais uma vez o que foi sempre o meu lema, isto é, universalidade e imparcialidade. Devo também explicar que as minhas palavras têm que ser entendidas no seu significado ao pé da letra e não contêm outros subterfúgios. Ora, imparcialidade quer dizer na existência de partido, compreendê-lo todos. Significa não ficar fechado na forma mental de partido ou de grupo particular algum, tanto mais quando esse grupo, qualquer que seja, se impõe a combater os outros grupos, julgando-os errados e maus, e porque diferentes dele próprio, perseguindo-os com as suas condenações. Uma vez expliquei a um senhor o meu ponto de vista da imparcialidade e universalidade. A cara dele iluminou-se de súbito e respondeu: compreendo bem. Trata-se de um novo partido, os imparcialistas e universalistas. Esta anedota mostrou-me como a forma mental comum é tal que não consegue conceber coisa alguma senão a vir bem fechada dentro dos limites do relativo, isto é, de um grupo particular bem dividido dos outros, e logicamente em luta com eles. Aqui eu mostrei a imagem que ele tinha, a imagem de Pietro Baldi nessa época, com 72 anos. É necessário esclarecer que não é uma sequência do que ele falou. São 6 meses, talvez 24, 25 radiopalestras, que eu tirei trechos. É necessário que eu explique isso. Eu tirei trechos e coloquei aqui. Senão ia ficar muito extenso, vocês não iam aguentar passar tanto áudio. Ele escreve a lei de Deus, como funciona o pensamento diretor de Deus. Aqui ele detalha a técnica funcional da lei de Deus. Se você ler a lei de Deus, facinho. A técnica funcional de Deus, também você vai achar que está lendo uma obra de Kardec. Mecanismo das forças espirituais em ação. A diferença é que ele fala com profundidade de que não podia ter trazido antes. Aqui, queda e salvação. Mostra a queda, a involução até a matéria, e a salvação, que é a regeneração, a redenção, a salvação da matéria ao espírito. Manuel Emídio de Moraes, da Silva, Manuel Emídio da Silva, cônsul português no Brasil. Ele, junto com Carlos Drummond de Andrade,
nessa data, providenciam para que Pietro Baldi receba o Prêmio Nobel de Literatura. Foi feito tudo o que precisava, mandaram para a Suécia, está tudo aí, mas ele não ganhou. E nessa época, se ele tivesse ganhado, tinha sido uma maravilha, porque ele estava sem dinheiro nenhum. Pois não. Bom dia, senhor, tá bom? Deus abençoe todo mundo. Todos nós. Eu estou dormindo na rua, que Deus abençoe vocês todos. Essa chuva que deu hoje formou 4 tempos do mundo. Uma chuva de cá, e o tempo de cá, e fechou os 4 mundos, Deus sei hoje. Vamos fazer assim. Não tinha comido um pão hoje, estou com muita fome. Só isso? Estou dormindo na rua, só isso. Eu não tenho dinheiro, eu quero ir embora. Então, peraí. Aqui, ó. Deus te abençoe, doutor. Todos nós. Então, se tivesse ocorrido o Prêmio Nobel para Pietro Baldi, tinha ajudado. Porque aqueles espíritas que inicialmente incentivaram a Pietro Baldi vir idoso morar no Brasil, sem recurso, porque tinha feito voto de pobreza, junto com a família que ficou na pobreza involuntariamente, isso teria ajudado. Porque também aqueles espíritas que tomaram o apartamento de volta, e Manuel Emídio fez um SOS para ajudar Pietro Baldi, e muitos espíritas que não ajudaram, que julgaram e que condenaram, ainda escreviam assim: Pietro Baldi não está precisando de nada não, ele ganhou um apartamento. Gente, quando você ganha um apartamento, você já ganha o condomínio para pagar. Água, energia, o condomínio e etc. É dificílima essa situação. Esse prêmio não saiu para o Brasil, saiu para Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, crítico da filosofia do existencialismo. Princípios de uma nova ética, a nova moral, moral racional, psicologia, personalidade humana. Ó, assunto para todas as áreas do conhecimento. 30 de abril de 1963, desencarna a senhora Maria Antonieta Solfanelli Baldi, esposa dele. E ele diz assim: ela teve cirurgia de cataratas, depois se complicou, deu trombose e ficou uns 10 anos de cama, 6 anos de cama. Teve no final câncer. E o Pietro Baldi fazia toda a obra e ainda era o seu enfermeiro. Imagina, toda a obra e ainda era o seu enfermeiro. Quando ela vai para o plano espiritual, Pietro Baldi diz assim para os amigos: ficou um vazio tão triste, difícil de superá-lo. É um ser humano igual nós, né, gente? Quando desencarna alguém. Gente, Pietro Baldi oferece sua obra ao Espiritismo através do Congresso Espírita Pan-Americano 1963. É o CEPA. Esse congresso é de Espiritismo Internacional. Espiritismo é a doutrina dos espíritas. Mas os espíritas são aqueles que tentam viver dentro da doutrina do Espiritismo. Então, Pietro Baldi oferece de coração, sem nenhum custo, e não o Espiritismo, mas os espíritas recusaram. Isso entristeceu tanto Pietro Baldi, como quando na hora que ele foi colocado suas obras dentro do livro Índice Proibitório. Então, duas situações em que decepcionou muito ele. Do catolicismo, que era a religião de berço. E ele sempre fez tudo isso de coração.
Depois ele oferece a obra ao espiritismo. E os espíritas, bem claro, espíritas, rejeitam. Eu acho não sei o que vocês pensam, mas na minha opinião tem a mão da espiritualidade nisso, porque a obra, a revelação de Jesus, através de Pietro Baldi, permaneceu imparcial. Não pertence ao partido dos católicos e também não pertence ao partido dos espíritas. É universal porque traz a lei de Deus. A lei de Deus é válida aqui, em Três Lagoas, em Belo Horizonte, lá na capital, Murutinga do Sul, no universo todo. Então, isso é mão da espiritualidade, porque todos podem se beneficiar dela, todas as profissões. Recentemente nós tivemos contato lá no Humanizar, em Promissão, e junto com a cantora, como ela chama mesmo, gente? Margarete Áquila. Ela é da área de psiquiatria, né? É isso mesmo? É. Aí eu falei para ela, você já conhece essa obra? Não. Então veja esses 2 volumes. Mandei para ela, junto com a gravação que vocês pediram para mandar, das palestras dela. Tem assunto para todas as áreas. Então todos os profissionais podem ali beber na fonte. Todas as religiões podem ali beber na fonte. Por quê? Porque não está vinculada a nenhuma religião. Senão as pessoas não viriam, não, é espiritismo, não vou. Tem essas coisas. Ela é imparcial para todos. E futuramente todos beberão nessa fonte. Não tenham dúvida. E universal. A leitura superficial das obras de Allan Kardec e Pietro Baldi, se você ler só superficialmente, uma ou a outra, ou as duas só superficialmente, separam-nas. Mas o estudo aprofundado, meticuloso, com devagar, se você fizer isso nas 2 obras, elas se unem. Reclama com João Atílio se não achar bom. Só para lembrar, o Livro dos Espíritos, já passei para vocês, que não estava completo. E aqui eu quero mostrar, não sei porque esse slide estava aí, viu? Descida dos ideais. Olha que interessante. Os ideais e a realidade da vida. Trabalho e propriedade. Comunismo e cristianismo. Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin foi um católico, sacerdote, profundamente conhecedor de leis de Deus, que veio antecipadamente na sua época e veio na religião catolicismo que não aceitou as suas ideias. E as ideias de Teilhard de Chardin são muito semelhantes à de Pietro Baldi até um certo ponto. Depois ela para ali. Teilhard de Chardin foi para o exílio, teve que viver fora do país, porque as ideias dele não eram aceitas. Um destino seguindo Cristo. Cristo na frente e nós atrás. Aqui, seguindo Cristo. É o título dessa obra. 40 anos de Pietro Baldi dedicados a essa obra. Com 78 anos de idade, eu não sei se com 78 eu estarei pelo menos andando, e ele estava escrevendo. Pietro Baldi oferece a sua obra aos povos da América e ao Brasil. Em Brasília, onde foi feito o primeiro congresso Pietro Baldi, programado, organizado por Manuel Emídio da Silva e José Bonifácio Alexandre. Nosso oferecimento simbólico ao Brasil e aos povos da América, aos hermanos, né? Pietro Baldi. Foi aceito? E nós somos os herdeiros de Pietro Baldi, como ele dizia na obra. É nós que temos
as nossas funções da agora para frente. O que ele tinha que fazer, ele fez. E ainda escreve, com 84 anos, como orientar a própria vida. Veja que tem assunto prático, análise de casos verídico, para facilitar coisa prática à vida. E na profecia que ele fez, no livro Profecias, em 1971, ele escreveria no Natal, ele concluiria o livro Cristo. E essa profecia se realizou. Ele já não escrevia, ele falava nas madrugadas sozinho, gravava num gravador de voz. E a sua filha Agnese, no dia seguinte, datilografava. Não tinha computador, viu, gente? Datilografava aquilo. E Pietro Baldi revisava o datilografado. E Manuel Emílio da Silva também ajudou nisso. Esse livro é um estudo profundo da personalidade de Cristo, do Cristo cósmico. Essas pessoas todas homenagearam Pietro Baldi. Ernesto Bozano, Gino Trespioli, todos eles. Humberto Mariotti, inclusive, que num período criticou, depois voltou atrás, pediu desculpa pessoalmente a Pietro Baldi, e por aí vai. O que a gente está concluindo agora? Diz que filosofia, ciência e religião, espiritismo. O Baldi, filosofia, ciência e religião. Para não ficar manco, tem que ter os 3 pés, né? Pietro Baldi, em 28 de fevereiro. Eu coloquei 29 aqui porque aos 30 minutos do dia 29 de fevereiro, ele se ajeita na cama, dá um sorriso leve e entra no processo de desencarne. 30 minutos do dia 29 de fevereiro, mostrando mais uma vez que a nossa evolução é cíclica, que o aniversário de desencarne dele só ocorre de 4 em 4 anos. Maravilha, não é? Lembra que ele tinha, no livro Profecias, anunciado que terminaria a obra no Natal de 1971 e desencarnaria pouco depois? 29 de fevereiro. O Reformador, que é obra, que é livro do Espiritismo, né? Revista Espírita, e muitos outros da imprensa noticiaram esse desencarne. O túmulo dele, aqui um pouco depois, aqui mais recente, da família, aqui já bem povoado, e simplesinho, como viveu um franciscano, como desencarnou um franciscano, sem discursos falsos, sem essa coisa do mundo material. Aqui Pietro Baldi, aqui Maria Antonieta Baldi, está em um zoom. Isso está no cemitério Saudade, em São Vicente, litoral paulista, onde ele viveu. Quando ele chega no Brasil, até o desencarne em 72. Aqui uma placa, sua filha, Agnese Ubaldi Zambelli. Eu vou falar um negocinho para vocês, também está nas obras e posso falar. Quanto mais cedo se der a sua desencarnação, Allan Kardec, tanto mais breve reencarnará para completar sua obra. Quem disse isso foi seu médico, era médico enquanto encarnado e amigo de Allan Kardec. Ele diz isso depois de desencarnar. Está lá no livro Céu e Inferno, Espíritos Felizes, mensagem. Em 1º de fevereiro de 65. Allan Kardec tinha que voltar para concluir sua obra. Primeiro anúncio de uma nova reencarnação para Allan Kardec. 17 de janeiro, casa do senhor Baldim, médium a filha dele, senhorita Baldim, dizendo na mensagem: é necessário que retornes, Allan Kardec, reencarnado num outro corpo, para completar o que tiverdes começado.
Mais à frente, obras póstumas também, 10 de junho de 1960, Em Minha Casa, quem está dizendo é Allan Kardec, Senhora Médium, Smith. A mensagem: asseguro-te que terás grandes satisfações antes de retornar por um pouco entre nós. Aí Kardec pergunta: que entendeis por estas palavras, por um pouco entre nós? Resposta: não ficarás muito tempo entre nós, desencarnados. É necessário que retornes, que reencarne, para terminar sua missão. Nota de Kardec: supondo aproximadamente a duração dos trabalhos, o período de infância, a idade que um homem pode desempenhar um papel no mundo, isso nos leva forçosamente ao fim do século, já que Kardec desencarnou em 1869, então ele deveria reencarnar de 69 até 99, ou no começo do século seguinte, 1900. Também ainda está na obra, a gente encontra isso em todos os lugares. Allan Kardec, de 1804 até 1869, desencarna com 65 anos, produzindo uma obra fantástica, em 12 anos. E eu, com mais de 60 anos, não entendi ela toda, estudando. Nessa linha do tempo, em 1886 até 1972, Pietro Baldi esteve encarnado. Tudo isso está nas obras. O que eu vou dizer agora é só opinião minha, não tem valor. Não me perguntem provas, não me peçam provas, não me peçam mais detalhes, mas é de sentimento, de convicção minha, não tem valor. Esse intervalo aqui, 17 anos e 5 meses, pode ser por um pouco entre nós? Pode. Não sei o que Gilson pensa, mas pode. Não estou dizendo que é, mas pode. Eu não estou dizendo que é para vocês, mas eu tenho convicção de que é. Quem reencarnou nesse período, de 69 até hoje? Até hoje. Quem é conhecedor profundamente de filosofia, de ciência e de religião? Quem? E isso explica, e isso vai deixar pessoas tão sem graça, como uma amiga nossa da região lá, que deixou de ir no centro espírita, porque nós começamos a falar de Pietro Baldi, em 2015 eu vinha fazer aqui, como o Gilson vinha, eu vim, e por isso eles não quiseram mais papo comigo. Tudo bem, eu estou trazendo Pietro Baldi. Gente, quando o Teilhard de Chardin teve sua dificuldade, quando Pietro Baldi teve a sua dificuldade, isso faz lembrar o quê? A humanidade na horizontal, acomodada. Vem um ideal do alto, a descida dos ideais. O encontro da linha horizontal com a linha vertical forma uma cruz, martírio do missionário. Martírio e as dificuldades que ele tem que passar. Exemplo, Cristo foi à cruz. As obras de Allan Kardec foram queimadas em praça pública, ou não é verdade? As obras de Pietro Baldi foram colocadas nos lugares proibidos para ler. Os espíritas não aceitaram. Martírio dessas grandes almas que trazem o ideal do alto. O calvário deles, quando trazem esse ideal. Vocês conhecem mais do que eu as 3 revelações, vou passar rapidinho. Danilo falou para mim que acabou o tempo. Acabou, Danilo? Tá não? 1500 anos antes de Cristo, Moisés, o Cristo, nosso amor de Cristo, no ano 0. O Espiritismo, que é a obra dos Espíritos,
que não está personalizado em um ser humano, porque é o Espírito de verdade, que é uma pleiade, um conjunto de espíritos que traz a obra. Eu coloco a imagem de Allan Kardec por homenagem a ele e explico. As 3 revelações. Por minha conta agora, isso ocorreu por evolução moral, isso ocorreu por conscientização, e novamente, não me perguntem em que cartório está escrito a 4ª revelação, onde que está registrado isso, que eu não tenho, mas está aí a 4ª revelação, pela profundeza, pela grandeza da obra de Pietro Baldi. Se quiserem eu apago, não tem valor, mas eu queria mostrar para vocês, porque acho que eu posso dar minha opinião.